Olá, estamos de volta com o nosso programa Espaço Crescer da TV das Artes. Eu sou a psicóloga Cristina Pinho e hoje está trazendo um assunto muito interessante para todos nós. E eu vou trazendo um amigo super importante, eu falo que é o meu amigo mais inteligente. Ele é filósofo, professor, psicanalista e a gente vai conhecer ele um pouquinho agora e aprender a cuidar de si. Tudo bem, Gabriel? Olá, Cris, tudo bem? Tudo. Cuidar de si. Parece tão fácil, né? Aparentemente parece ser fácil, mas não é. Dependendo da situação. E o que é cuidar de si? Porque quando fala cuidar de si, me remete a tomar banho, tomar remédio, ir nos médicos, check-up, mas não é isso, né? É muito mais. Estamos falando de saúde mental, de muitas mais coisas, né? Sim, eu costumo perguntar para as pessoas, em relação a esse cuidar de si, quanto tempo elas costumam dedicar somente para ela durante o dia. Eu costumo dizer, você guarda pelo menos 10 minutos para cuidar só de você, aqueles 10 minutos onde você esquece do trabalho, esquece dos seus afazeres e agora eu vou me sentir, vou relaxar minha mente, ficar tranquilo. Então, esse é o princípio do cuidar de si. Aí tem outras, né, situações que você pode aprender a lidar nessa questão do cuidar de si, tentar reconhecer algumas coisas mais profundas e pode te ajudar, né, no seu dia a dia, a estabelecer certo equilíbrio, né, emocional. Hoje se fala muito sobre equilíbrio emocional, né, as habilidades socioemocionais, que é bastante trabalhada dentro das escolas também. E esse é o princípio, é aprender, né, a se conhecer e começar a cuidar de si, dedicar um tempo para você, mesmo que seja, né, como eu disse, 10 minutos durante o dia. Eu costumo falar para os meus pacientes, né, para os meus amigos, que nós temos que nos presentear todos os dias. Eu tomo muito cuidado quando eu falo nos presentear, porque esse presente não necessariamente ele tem que passar pela parte financeira, né? É um tomar o sol, é ver um filme, é ter algum lazer que realmente me preencha. Eu falo que meu presente é ver a sessão da tarde, né? Porque quem tem tempo para deitar no sofá e ver um filme. Mas eu acho que é isso, se presentear e se permitir. Mas a escola está trabalhando isso? Começa, né, sobretudo começou a partir, né, dessa pandemia, devido a vários problemas que andaram ocorrendo, né, com alunos, professores, esse confinamento que levou as pessoas a ficarem muito presas, de certa forma, dentro de casa, o trabalho, esse home office, que ninguém esperava por isso, ninguém estava preparado para isso. Aí você tem que mudar repentinamente, né, seus costumes, seus hábitos, aí leva essa dificuldade, né, de lidar com essa situação. Só você pensar, né, que você era acostumado a ter uma visão mais ampla do seu dia a dia. Você saía de casa, ia para a escola. Tem mais liberdade, né? A questão da liberdade também, né, a própria amplitude do externo. Dentro de casa você está dentro do espaço limitado e aí isso acaba influenciando também, né, certos conflitos mentais. Se você sai para a rua, somente ela obrigatoriamente ela tem que se abrir para o mundo. E você voltando para dentro de casa, ficando confinado, o trabalho é o inverso, né? Dá a impressão que quando você ouve as pessoas falarem, ocorreu um certo estreitamento da mente. Você não consegue vislumbrar algo mais aberto. Parece que a mente vai se fechando aos poucos. E porque elas também têm medo do futuro, né? O futuro está incerto. Chegou a vacina, e como vai ser após a vacina? O futuro sempre foi incerto, na verdade. Não mudou muita coisa, mas agora o medo está mais presente. O luto está mais presente. A morte está do nosso lado o tempo todo. Sempre se escuta que alguém faleceu com Covid. É sobretudo essa questão de voltar ao trabalho ainda antes de ser vacinado, por exemplo. A questão dos professores, vamos pensar, é a área que eu atuo também. Você fica essa questão da incerteza, você não sabe. Nós estamos lidando com um inimigo invisível. E você começa mais um inimigo invisível, então, mais um inimigo invisível. Você começa a ouvir falar que pessoas próximas a você adoeceram, morreram. Né? Na minha família mesmo, morreram 2 pessoas por causa do Covid. Então você começa a ficar... Você sai para o trabalho, mas você tem que tomar muito cuidado. E não é o tempo todo que você está disposto nem preparado também para o tempo todo ficar ali ligado, tenso, né, esperando
ataque algo, né? Uma situação de defesa constante. Parece que você vai ser atacado, né, por um inimigo que você não sabe de onde vem. Então gera uma tensão, aumenta o medo, Ansiedade. a ansiedade. Aí você tem responsabilidades também, porque você vai lidar com outros seres humanos. Né? E você tem um outro dever ainda também, que é a questão do transmitir conhecimento. Como que você pode transmitir um conhecimento se você está em uma forma de defesa, com medo? Difícil. Então, conversarmos aqui, né, nós dois, de certa forma, é fácil, porque nós sabemos, né, o que está acontecendo aqui. Mas numa situação de escola, você não sabe, tem, né, por mais cuidados que tenham, tem todo, né, o protocolo de higienização, mas pode ocorrer uma falha, porque não dá para ter o cuidado 100%. Então, acaba acarretando o estresse, né, o medo, a desconfiança, e isso não é bom para a mente humana, né? Você precisa trabalhar com mais tranquilidade. Eu peguei Covid, né? Você sabe. E quando eu peguei Covid, o que me assustou muito foi as mensagens que eu recebia. Eu recebia quase mensagens despedindo de mim. Tipo, como eu tivesse realmente com uma doença terminal. E isso começou a me assustar. O que eu fiz para conseguir ultrapassar essa fase de Covid? Eu desliguei a televisão. Eu me privei da informação e falei assim, agora eu vou cuidar de mim. Então eu tomei a medicação, tomei todos os cuidados necessários e me distraí o máximo que eu podia para não pensar no que estava acontecendo. Isso é uma forma de cuidar de si? Sim, você cuidou da parte física da sua saúde. E da mental também. Também, certa forma, também. Mas não vou me contaminar porque eu não consigo dominar mais do que eu posso. Isso é nesse sentido mesmo, você se volta para você, né? E até certo ponto também, e tem os dois lados, né? Você ter que ficar em casa, você passa a ter mais tempo para você, em alguns casos, né? E depende, né? Depende. E tem também algumas coisas que não acham bem isso. Mas por outro lado também você tem que lidar com coisas que você não era obrigado a lidar no dia a dia, com certas emoções que você não era obrigado a lidar, porque você está fora, aí você consegue, de certa forma, compartilhar certos sentimentos com outras pessoas. Você consegue extravasar certos sentimentos. E dentro de casa ali, muitas vezes você, sozinho, como é que você vai fazer isso? E a preocupação, às vezes, com o parente. Quem tem pai, mãe, idoso também vai ter essa preocupação. Então, são vários fatores que acabam fazendo com que a pessoa fique no estado, né, tenso. E essa tensão vai gerar a ansiedade e começa a desencadear vários distúrbios, né, várias disfunções ali do dia a dia. Então, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que todo esse processo de pandemia, ela não desencadeou. Eu acho que ela foi aquela gota que somou. Então, a pessoa já tinha um sintoma lá atrás que ela não conseguia olhar. Então, com a pandemia, isso veio acelerando, né? Veio aumentando esses sintomas que realmente desabrochou assim a patologia. A depressão, a síndrome de pânico, a ansiedade, porque são doenças que a gente aparece muito no nosso consultório, na clínica. Aí as pessoas falam, devido à pandemia. Eu acho que a pandemia, ela acelerou o processo. Sim, de certo ponto acelerou, porque dá para você, de certa forma, no dia a dia, mascarar certos conflitos, né? Porque você está convivendo com outras pessoas, muitas vezes você tenta, de alguma coisa, representar um papel que vai fazer com que você esqueça momentaneamente, né, certos conflitos. Mas quando você está numa situação que você tem que lidar diretamente com aqueles conflitos, aí acaba vindo à tona. E a pandemia acabou causando essa... Porque não tinha fuga mais, né? Você não tem mais as suas amigas para ir tomar café, não tem mais academia para se estressar. E isso, de certa forma, ajuda, né, aquela mascaradazinha de vez em quando dos nossos conflitos, né? Por isso as relações, elas são importantes e até certo ponto nesse sentido. Né? Mas temos que aprender a lidar também, a buscar uma forma de eliminar esses conflitos internos, que eu tenho falado bastante com as pessoas que eu tenho conversado durante essa pandemia. Às vezes as pessoas pedem para falar sobre alguns temas, falar com pessoas de creche, fazer, né, as coisas online, e até mesmo algumas visitas para conversar sobre isso. Então,
primeira coisa que eu digo é você aprender, né? Ficou até aquele jargão bastante batido, né? Do autoconhecimento, do conheça a ti mesmo. Às vezes fica só numa frase, só num... E quanto é importante, né? E às vezes as pessoas não sabem por onde começar. Como que eu... mas eu já me conheço, as pessoas falam, mas será que você tem esse conhecimento mesmo? Eu já sei qual é meu CPF, qual é meu RG, né? Então, Endereço. E os seus sentimentos? Qual é a origem desses sentimentos? Dá para você fazer uma demarcação de quando você começa a sentir certas coisas. Você não percebe, as pessoas não percebem, porque o ritmo da vida, né, a busca pela solução de algum sonho, de algum desejo, acaba fazendo com que você não preste muita atenção em você. Você está mais projetado no mundo, mais para o externo, buscando as coisas, né, que estão fora de você, mas e o seu interior, como é que está? E as suas emoções, seus sentimentos, como é que você lida com isso? Eu acho que na pandemia apareceu muito isso, mas eu acho que isso não é um problema só que aconteceu agora. Eu acho que sempre passou por isso. Por mais que nós buscamos a felicidade, o sucesso, a vida financeira, a casa, o carro, tem uma hora que a gente entra num vazio muito grande. Sobretudo na sociedade, né, na estrutura, como ela está, essa estrutura cheia de conflitos, de incertezas, né, de disputas, né, inimizades, né, discórdia. Isso acaba acarretando vários problemas, várias dificuldades de relacionamento e acaba sobrando para o indivíduo em algumas situações. Tem pessoas que não sabem lidar, né, com notícias, como você estava falando de televisão. Né? Quantas pessoas que já não conseguem mais ver televisão porque ou é Covid ou é problemas políticos. Então, parece que a vida ficou restrita a essas duas coisas. É lógico, são coisas importantes. Cuidar da sua vida e a parte política. Mas e o resto? Você fica o tempo todo sentado na frente da televisão só recebendo. E as pessoas discutem e brigam, né? Por causa... Perde-se a amizade de inúmeros anos, de vários anos, por causa de partidárias políticas, né? Coisas simples, né? Teoricamente simples, que você poderia resolver. Nós somos amigos. Eu não vou brigar com você por causa de uma opinião política. Você diverge muitas vezes das minhas opiniões. Mas nós, por vários motivos, nós sabemos conversar um com o outro. Não vamos perder a amizade por causa de... Vamos aprender com a diversidade, né, Gabriel? Me explica um pouco mais sobre isso. Me fala sobre a sua visão. Deixa eu entender a sua visão. E eu vou aproveitar o que eu consigo aproveitar, o que cabe a mim aproveitar. Isso é verdade. Eu acho que a diversidade, ela vem beneficiando e não subtraindo. Você não precisa acreditar nas mesmas coisas que eu acredito. Não precisa pensar da mesma forma que eu penso. Basta que você respeite e entenda a minha forma de pensar, de onde eu tiro os meus argumentos, as minhas ideias, para poder afirmar aquilo que eu acredito. Na verdade, são crenças. Você tem as suas crenças, eu tenho as minhas. Umas são melhores, outras não. Mas a questão é de saber dialogar para colocar isso de uma forma que não crie, né, essa quebra de amizade. Né? Então, temos que pensar nisso. Mas voltando no cuidar de si é uma coisa bem mais profunda, né? Que eu costumo dividir, às vezes, né, por causa da psicanálise, né? Aí tem aquela parte inconsciente e a parte da consciência. São coisas simples que daqui a pouco, se você quiser, eu começo a falar sobre como você pode se autoconhecer nesse sentido. Não aquele autoconhecimento, né, somente da inteligência emocional. Tem coisas muito mais profundas que isso. Olha, inteligência emocional é um bom tema para o próximo programa. É uma coisa muito mais profunda. Eu gosto de dividir, né, assim, pensar o ser humano em três, digamos, em três instâncias. Eu trato com os pacientes no consultório dessa forma, essas ideias, né? E também com os alunos nas falas, em algumas palestras que eu sou convidado a fazer, eu falo sobre isso. Três coisas. Você tem, você pode discordar, pode ter outras ideias, mas eu penso o ser humano que tem um temperamento, que ele é único, é seu, é uma herança que você recebeu dos seus pais, é a parte biológica, é a sua forma de reagir ao mundo.
Então você tem uma forma específica. Tem pessoas, né, que são mais intensas, outras são mais lentas, umas mais melancólicas, outras mais explosivas. Então você tem um temperamento, isso é único, isso é seu. Não vai mudar, nunca. Você vai ficar permanente. Isso vem de genética. Isso vem de você, vem de seus pais, a sua herança filogenética. E tem a parte do caráter, né, que eu costumo falar que o caráter ele vem pela educação. Nós recebemos as primeiras noções de caráter, os valores que nós recebemos dos nossos pais quando nós somos crianças. E nós vamos complementando isso nas nossas outras experiências, na escola e, né, até a nossa fase adulta, nosso caráter ele vai sendo complementado, vai sendo formado a partir dessas experiências. Mas os primeiros valores, aqueles valores que nossos pais, né, nos colocaram, né, esses permanecem pelo resto da nossa vida. Então são coisas que você dificilmente vai mudar. É uma estrutura, como se fosse de um prédio. A primeira estrutura de caráter. Depois as outras formas, né, são complementos. E, por último, a personalidade. Né? Aí vem do termo latim, né, persona, que é uma representação. É como você se representa para você mesmo e como você se apresenta para o outro. Então, aí você tem essas três, né, instâncias. As três instâncias da sua forma de ser. E, de certa forma, tem que estar em equilíbrio. Né? Se você deixa agir por impulsos, né, como é que você vai se relacionar com os outros? Né? E se você não tem um conjunto de valores bem, digamos, sedimentados, aquilo que os seus pais te passaram, como é que você vai ter, né, de lidar em certas situações que muitas vezes acabam mexendo com sua parte moral, com sua parte ética. Agora, a personalidade, eu costumo dizer que ela é bem mais flexível. Você precisa ter essa flexibilidade. Eu não posso ter uma personalidade rígida. Eu sou assim e as pessoas que têm que gostar do jeito que eu sou, não. A personalidade, ela é moldada pelo meio? Eu fico tentando encaixar o meio nessas suas instâncias. O meio influencia, porque aqui eu estou representando um papel, né, de professor, de psicanalista, filósofo. Saindo daqui, eu vou para casa, eu vou me encontrar com a minha esposa. Aí eu vou representar o papel de marido, papel com a minha filha, papel de pai, meu filho, papel de pai. Mesmo sendo pai da minha filha, para o meu filho é um papel diferente, porque são pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Então você acaba representando, né, no bom sentido, papéis dentro da sociedade que são necessários. Você não pode carregar com você uma carga de pensamentos, de ideias, né, de sentimentos e falar, é dessa forma que eu sou, você me aceite se você quiser. Você vai se tornar com o tempo uma pessoa intolerável. E como cuidar de si dentro de vários papéis e personagens que eu sou? Então é você conhecendo essa estrutura. Né? Qual é o seu temperamento? Qual é o seu limite? Qual a sua potencialidade? Você sabe o seu potencial e quais são os seus limites? Quais são as situações que te deixam limitadas? E mesma coisa, quais os valores que você não trocaria? Então, a personalidade também. Que tipo de papel você não representaria de forma alguma? Então, são coisas que você tem que pensar nesse sentido. Isso pensando na parte, né, que são coisas que agem de forma inconsciente. Mas também tem outra coisa bastante importante que é a parte da nossa consciência, da parte do nosso... que está mais voltada à parte cognitiva. No pensar aqui e agora. Que envolve também, né, alguns aspectos emocionais. Essa parte do caráter, do temperamento e da personalidade tem muito do emocional. E a questão da parte, né, do externo, que seria a parte do cognitivo, que você precisa se relacionar com o externo, com as suas experiências, da parte da consciência, melhor dizendo, tem outros aspectos, né, que eu costumo usar bastante nas aulas, né, de filosofia e com os alunos, que é a questão das 5 instâncias do nosso intelecto, da nossa inteligência, que são eles a percepção, o juízo, a imaginação, a memória e o raciocínio. Então, a primeira coisa, a percepção. A primeira coisa que você faz, quando você chega no lugar, você tenta perceber o que está ao seu entorno. Então, a primeira
forma de ação do ser humano é perceber o ambiente. Você está em uma festa, você procura perceber o que está acontecendo ali. Você está dirigindo, você está percebendo o que está acontecendo. Então, a percepção, ela começa a gerar certos conhecimentos e você começa a usar da sua percepção para poder se proteger. Até perceber como eu estou, como o meu corpo está, como a minha parte física está, como o meu emocional está. Não necessariamente só o perceber o ambiente. Isso, aí seria naquelas instâncias, né, de relacionamento. Primeiro, né, segundo alguns teóricos da neurociência, nós temos 7 instâncias de relacionamento. Primeiro é eu comigo mesmo. Então, essa percepção, primeiro eu tenho que me perceber. Aí eu uso essa percepção. O juízo seria a minha capacidade de julgar, fazer escolhas, tomar decisão. Que são coisas difíceis. Porque você que trabalha em consultório, você sabe, com o paciente, o quanto ele demora para tomar uma decisão, para fazer uma escolha. Até perceber que precisa fazer. Às vezes então, a gente está tão envolvido emocionalmente no problema que não dá, né? Às vezes fala que a gente está assim, né? Um problema. Se a gente fizer assim, fica mais fácil. Mas nem sempre conseguimos perceber que a gente não está no ponto certo, no lugar certo, não estamos pensando adequadamente. E mesmo para mudança, né? O quanto as pessoas resistem em mudar, então. Aí essa parte do juízo, fazer julgamentos, tem pessoas que não conseguem fazer escolhas. Sempre repetem os mesmos, tendem a repetir os mesmos erros. Porque não estão prontas para escolher, para tomar decisões. Seria a parte do juízo. E a questão da imaginação, né? É o lado mais criativo da nossa mente. Aquilo que eu posso imaginar, criar uma imagem do externo e posso reconstruir ideias, reconstruir, né, até na fantasia às vezes, mas também projetos de vida que eu posso construir internamente. Então a parte da nossa imaginação. Aí a memória, que é fundamental, né, que nos leva, estou falando tudo de forma simplificada, claro. Mas a memória que nos leva a lembrar acertos e erros e nos pode nos apontar um caminho. Ó, se eu errei aqui, eu posso evitar. Se eu acertei, eu posso repetir. Então a memória tem essa função. E o raciocínio, né, que é a parte mais complexa do nosso intelecto. Né? O raciocinar, a visão crítica das coisas, e você desenvolver um raciocínio que vai trazer certo equilíbrio. Eu sempre falo, né, nas sessões de terapia com os pacientes, que a gente tem que trazer o racional. Né? Quando estamos abalados emocionalmente, se a gente for continuar na emoção, a gente pira. Então vamos trazer o racional para que a gente consiga balancear um pouco e seguir em frente, senão não tem condições. E engraçado você falando do racional, eu logo lembrei de uma discussão, de um debate que nós estamos fazendo na escola, trabalhando numa escola de ensino integral. Então lá tem o modelo da educação interdimensional, que eles falam sobre as 4 dimensões da existência humana, né? Que seria a razão, né? A parte da inteligência, o eros, né? A corporeidade, o pathos, né? O sentimento, e eros, pathos e mito, a transcendência, a espiritualidade. Então, essas 4 dimensões da existência humana. Então, eu travo um debate, às vezes, porque eles acreditam que a razão, por demais, ela é prejudicial. Mas é uma confusão. Eu até entrei num debate sobre isso. Eu acho que isso faz uma confusão. A razão e racionalismo são coisas diferentes. E racionalizar são coisas diferentes. A razão, né, até falando, entendida pelos gregos, é uma ordem que tem no cosmos. Se você compreender aquela ordem, se você se deixar guiar por essa razão, por essa ordem, você não precisa fazer tanta coisa, porque olhe para a natureza, olhe para o cosmos, tudo funciona certinho. Então, a razão... Mas eles não são seres humanos, né? Eles não são seres humanos, porque a gente veio para estragar um pouquinho as coisas. Então, mas é você pensar também no próprio ser humano, a razão do existir, a razão de um relacionamento. Se fosse mais racional, que é difícil, porque nós, né, temos a emoção, né, sempre tomando conta, mas se você pensar, né, quando, né, até mesmo na questão da psicanálise, Freud dizia, né, que se torne consciente aquilo que é inconsciente. Então você tem que trazer para a consciência, a parte racional, certos impulsos que te afetam e você não percebe. Então, de certa forma, a razão
nesse sentido, né, como uma ordem, uma organização, ela é primordial para os relacionamentos, né? O próprio filósofo Kant fala sobre isso, a questão da razão. Quem deixa agir pela razão não precisa de leis para determinar o que você vai fazer no seu dia a dia. A razão te leva a agir de forma correta. Mas é difícil. Eu passaria aqui horas e horas e horas falando com ele. Eu faço na clínica horas falando com ele, porque eu realmente sou fã dele. E eu realmente falo que ele é meu amigo mais inteligente. Mas a gente não tem todo esse tempo. Me dá dicas para hoje, para tentar voltar pós-pandemia. A gente não está na pós-pandemia, mas no retorno da vida, né, desse novo contexto, dessa nova era. Para mim, como eu cuido de mim, cuidar de si, quais são as dicas básicas que você poderia dar? Eu vou dar umas como diquinhas. Psicanalista. Que não é uma receita, mas é algo para você observar. Costumo falar isso para as pessoas. Primeira coisa, você olhar o que você não gosta em você. Mas nem tudo que eu não gosto eu consigo mudar. Então, mas não é questão de você querer, não pensando no mudar, mas tentar perceber. Tem algo em você que você não gosta? Aí você vai pensar, isso aí é real ou é mais uma construção da sua mente devido a certos fatores externos? Outra coisa, como é que você lida com o não? Você sabe ouvir não? Tem pessoas que não sabem ouvir não. E o mais difícil ainda é dizer não. Quantas e quantas pessoas acabam fazendo coisas contra a vontade e depois se arrependem porque, às vezes por medo de perder a amizade, por algum... Ou por carência, né? Muitas vezes acabam não dizendo não. A gente tenta agradar o outro para não perder o outro. Isso é muito perigoso. E como é que você lida com as suas emoções? Você consegue expressar seus sentimentos? Lidar com elas. Então, primeiro é expressar, né? Às vezes você fica com raiva de uma pessoa e não consegue expressar e guarda aquela raiva, internaliza. Fica aquela tensão daquele primeiro impulso da raiva. E você vai acabar descarregando no outro ou trazendo algum tipo de sofrimento para você. Mas como é que você lida também, né, com outros tipos de emoções, né? O carinho, então, a alegria, o medo. Então é você começar a perceber essas emoções, né? Como é que você lida com isso? Costumo dizer, né, isso é bastante usado por alguns teóricos da neurociência, a questão de 3 emoções básicas que você precisa observar em você: a vontade, o medo e a raiva. Então, ao acordar de manhã, tente verificar o nível da sua vontade. Como é que está os seus medos? Do que você tem medo? Às vezes tem pessoas que têm medo de falar em público. Então, como é que você vai aprender a lidar com esse seu medo? E como é que você lida com a raiva? Quais são as coisas que te dão raiva? Isso é normal para todos os seres humanos, né? Essas emoções são universais. Vontade, medo, raiva, alegria, tristeza, asco também são as emoções. Então, como é que você lida com essas emoções? E a partir dessas emoções, você vai criar, né, uma pesquisa que eu estou fazendo, eu estou até escrevendo a respeito, você vai criar mais ou menos uns 400 tipos de sentimentos a partir desse grupo de emoções. Como é que você lida com os seus sentimentos? É observar, é você tentar saber, principal, qual é a sua potencialidade e quais são os seus limites, quais as situações que trazem dificuldade. Dá para você começar a fazer essa autoanálise, né? Então eu poderia dizer que o conselho, orientação do professor filósofo Gabriel seria gastar os seus 10 minutos consigo mesmo? No mínimo. Porque quanto mais tempo você tiver para cuidar de você, para se divertir, para sair com os amigos, para quem gosta de beber, se alegrar. Moderadamente, você se divertir, estar junto das pessoas que você ama, isso é fundamental. Às vezes nós nos dedicamos muito para o ganho, né, para buscar o sucesso, a eficiência, e muitas vezes traz mais desgastes do que alegria. Então, a melhor coisa que tem, mesmo dentro da pandemia, quando puder se reunir com uma pessoa, não perca tempo, se reúna, tome seus cuidados. Tem vários modos de reunir, né? WhatsApp, videoconferência, máscara, distanciamento. Não vai fazer aglomeração. Bora ser feliz. Tem que buscar a felicidade. O cuidar de si é você ter como objetivo a sua felicidade.
Obrigada, Gabriel. Eu Obrigada. que agradeço pela oportunidade. Volta mais vezes, vai arranjar Sim, mais convidando. temas aí. Vai Tem ser assuntos, figurinha carimbada. importantes, tá? Eu que agradeço pelo Obrigada. convite. Vocês viram, né? Ele realmente é meu amigo mais inteligente. Quero aproveitar também para agradecer ao Gouveia Móveis pelo móveis maravilhosos que eles deram pra gente, o cenário lindíssimo. Entra no site, dá uma olhadinha lá que vocês vão ficar encantados. E, mais uma vez, beijo para todos, até a próxima.